Olá, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do Pode Comunicar Esportes. Estamos aqui na companhia da atleta de jiu-jitsu, Catarina Sena. Ela vai se apresentar um pouco para vocês, vou deixar aqui com ela, falar aí um pouco sobre você. Então, eu me chamo Catarina Sena, como ele já falou, eu sou atleta de jiu-jitsu e eu tenho 14 anos e eu tô aqui para falar um pouco, sobre o meu esporte, sobre o lugar onde eu pratico o meu esporte. Então é isso, vamos conhecer um pouco, né, da Catarina. Catarina, que é uma atleta bem, podemos dizer, nominada, né, aqui da região de Trairi, basicamente da praia de Guajiru, não é isso? Sim. E assim, talvez poucas pessoas conhecem essa modalidade ou essa atleta aqui, que tem várias medalhas, né? Tem vários títulos, então a gente vai conhecer um pouco sobre isso e saber a ideia de como que iniciou isso. Então já vamos começar sabendo um pouco como que você iniciou no jiu-jitsu, o que te levou a começar o jiu-jitsu aí. Então, foi meio que muito engraçado, porque eu comecei novinha, né? Eu sempre fui muito chegada nos esportes desde pequena. E minha mãe sempre gostou, de me instigar para fazer os esportes. E teve um dia que ela chegou pra mim aí falou assim: Catarina, tu quer fazer jiu-jitsu lá no Dark? Aí eu, sem nem saber o que era, eu tinha 8 anos, eu nem sabia o que era jiu-jitsu. Eu pensava assim que era o que ela fazia, que era meio que crossfit. Aí eu pensei, deve ser. Aí eu falei, eu quero. Quando eu cheguei lá, aí eu me surpreendi, né? Porque, era luta. Só que eu fui, eu fiz, aí eu gostei e continuei fazendo. Assim, sobre a questão da luta, né, jiu-jitsu, como que ela mudou basicamente a tua vida? Como você falou, você não sabia o que que era, iniciou com 8 anos de idade, né? Isso. E aí foi aprimorando, foi melhorando, foi se apaixonando pelo esporte, na verdade é essa. E como que o jiu-jitsu surgiu, assim, deu aquela mudança na tua vida, questão de disciplina, Isso. mentalidade, porque sabemos que o esporte muda muita coisa na vida da gente. Então, o que mudou em si, o que mudou em você sobre isso? Então, o jiu-jitsu, ele ensina muita gente a disciplina, o autocontrole, e ele me ajudou muito, tanto para eu me tornar uma pessoa mais saudável também, entende? Tanto fisicamente, tanto mentalmente. Porque o jiu-jitsu se tornou meio que uma base para mim de basicamente como se fosse uma terapia pra mim, sabe? Eu uso realmente como uma terapia pra extravasar tanto a minha felicidade, tanto a minha tristeza, a minha raiva. Sempre o jiu-jitsu tá lá pra mim, entende? Eu realmente me apaixonei, eu realmente comecei a amar o jiu-jitsu por conta disso, porque ele me ensinou muitas coisas. Além disso. Tratando de uma certa forma de terapia ali, no caso, né? Isso. Aliviando o estresse, te dando um pouco mais de alegria sobre aquilo, entendeu? Então é bem legal, é uma forma de tratar o esporte. Claro que a gente primeiramente tem que amar aquilo que a gente está fazendo, né? Exato. E depois tratar de uma forma divertida também, porque às vezes nós praticantes de esporte levamos muito ao pé da letra e esquecemos de ver a parte boa daquilo ali, porque quando nós falamos assim, questão de ser atleta, principalmente atleta profissional, parte para um lado mais profissionalismo, nós nos tornamos umas pessoas muito competitivas, não é verdade? Sim. Quando entramos assim em um ambiente de competição, a gente vai mesmo querendo agarrar para ganhar, não é isso? Exato, Então, às exatamente. vezes a gente acaba esquecendo, deixando aquilo ali dominar o momento e esquece de viver realmente o que é para viver, que é E a o gente, momento de alegria ali, a felicidade, não é isso? e às vezes quando a gente acaba perdendo, a gente acaba até se Se frustrando, né? frustrando, isso Sim, você se arrasa, mas eu acredito que aquilo ali é um certo ensinamento, eu vejo como ensinamento, porque nunca estamos 100% prontos ou preparados para aquilo que confia para a gente, né? Como, exato, por exemplo, quando exatamente. você parte para uma competição, entra no tatame, você entra convicta e preparada que está ali para ganhar. Mas você não conhece o seu oponente, não sabe qual é a Isso, preparação dela. Você conhece a sua, está confiante consigo mesmo. exatamente. Mas, às vezes, acontece um deslize, uma coisa que você acaba sendo, digamos assim, tendo um momento de derrota ali. Então aquilo ali É, é frustrante porque você vê, caramba, eu me preparei, eu fiz isso e aquilo, e aí vai procurar o ponto onde que errou. Isso acontece muito em sim. momentos de competição contigo, já aconteceu, fala aí a experiência, como que Já é. aconteceu.
Então, tipo, eu sempre gostei muito de competir, porque nas competições a gente acaba que vendo o nosso nível, entende? A gente acaba que, poxa, eu tô muito ruim, vamos se dizer, Hum. nisso, eu vou melhorar isso, eu vou aprimorar isso pra na próxima competição eu ver se melhorou e se eu tô melhor, entende? Eu gosto muito da competição por causa disso. Eu não gosto de ter rivalidade com nenhuma das minhas adversárias. Eu foco na luta, tô lá, concentrada. Logo depois da luta, tanto tendo perdido, tanto tendo ganhado, a gente sempre tem que ter aquela humildade. Isso o jiu-jitsu ensina muito pra gente, É entende? aquilo, mantendo o respeito sobre o seu oponente, né? Porque Exatamente. independente de tudo, como eu falei, você entra no tatame ali para ganhar. Mas a partir do momento que encerra ali, Ela é uma adversária, não é não é adversário, inimiga. entendeu? Na verdade, não é inimiga, isso é a verdade. Então você acaba tratando ela de uma forma respeitosa, entendeu? Então isso é bem Exatamente. legal, isso é bem bacana, porque é uma coisa que parte, assim, uma maturidade de quem é praticante de esporte, quem é aquele atleta mesmo que realmente sente como que funciona o esporte na vida. E agora Exato. vamos saber, assim, tipo, sobre essas competições que você participou, qual foi o título que você realmente, assim, que você ganhou vários títulos, né? Mas Sim. sempre tem um que se destaca mais, tem um que você carrega ali, caramba, esse aqui tem história. Qual é o título, qual foi a competição que... Então, tem uma competição minha, que é o Sub BJJ Pro 2023, que é tipo meio que um campeonato de bairro, vamos se dizer, que é o meia guarda, que acontece em Fortaleza todo mês. Tipo, não é um dos campeonatos assim, nossa, sabe? É um campeonato bem de boa, bem, como eu falei, de bairro. Sim, sim. E tipo, a gente ia pra gente começar a treinar o nosso nervosismo na competição. E foi minha primeira medalha de ouro, porque eu como atleta, eu sempre que eu ia competir, foi nas minhas primeiras 4 competições, eu perdi nas primeiras lutas. Tipo, por nervosismo mesmo, eu tá muito nervosa, eu acabei que perdendo algumas lutas por estar nervosa e não conseguir fazer o que eu deveria fazer. Sim, sim. Quando foi nessa luta, nesse dia, eu cheguei confiante e eu falei pra mim mesma, dessa vez eu vou conseguir fazer o que eu quero. Eu fui confiante e eu finalizei a menina. Nisso que eu finalizei a menina, eu ganhei a categoria. Eu chorei tanto, minha mãe tava lá, meus amigos também ficaram muito felizes por mim. E aquele momento foi um momento realmente que eu me senti superada, sabe? Eu realmente me superei. Eu pulei uma etapa, eu comecei a conseguir controlar mais o meu nervosismo, disfarçar mais o meu nervosismo pro meu adversário também, não reparar, né, que eu tô nervosa. E nossa, essa competição foi muito importante pra mim. Isso é bem interessante, bem legal. Aí, assim, quando foi realmente a tua primeira competição, o teu início de competição, como você falou, você começou com 8 anos de idade, mas com que idade você entrou para competir ali? Então, pra competir foi com 11, 12 anos, foi em Paracuru, minha primeira competição. Aí, tipo, foi todo mundo, sabe? Todo mundo mesmo, que foi a primeira competição de todo mundo de lá, entende? Aí a gente foi lá, em 2022. Aí, como eu falei, eu acabei que perdendo minha primeira luta, fiquei em segundo lugar. Mas foi também uma competição incrível, sabe? Que todo mundo lá unido, se sentindo bem. E eu tenho a blusa dessa competição que eles deram. Foi a única blusa até hoje, assim, que deram uma blusa da competição. E eu tenho essa blusa até hoje, de tão importante que foi pra mim esse dia. E assim, e a sensação, a emoção no momento, como por exemplo você participar de uma primeira competição desse tamanho, né? Porque na verdade quando partimos assim para o lado competitivo, chega no momento a gente vê lá várias pessoas no ambiente lá e tem sempre alguém que você vê que se destaca mais, entendeu? Então, qual Isso. foi a sensação de chegar lá nesse momento, assim, partindo pro lado mesmo emocional teu, não pro lado atletismo, entendeu? A tua Sim. sensação, o que tu sentiu ali? Nossa, quando eu cheguei lá, quando eu pisei lá, sabe, eu passei o caminho todo assim, meio que de boa, sabe? Ainda não tinha caído a ficha, mas quando eu cheguei lá, quando eu olhei aquelas meninas aquecendo, lutando, dando a vida, aí eu fiquei, meu Deus, eu realmente tô na minha primeira competição, sabe? Aí foi um momento que todo mundo se uniu, todo mundo tava lá,
um ajudando o outro, entende? Uhum. Pedindo liga de cabelo, pedindo espaladrapo para passar no dedo. E realmente, sabe, foi um momento de nervosismo para mim, mas que também eu me senti muito acolhida por todos que estavam lá. Isso é uma parte boa porque você se sente à vontade, né? Isso Isso, que, querendo ou não, você tá ali para competir, mas tá também fazendo amizade, conhecendo pessoas novas. Então isso é bem interessante, bem legal, porque você acaba, como você falou, se sentindo mais à vontade, mais acolhido, sim. e o nervosismo acaba deixando de lado, né? Partindo um pouco ali. Uma coisa que é muito legal é que no jiu-jitsu, a nossa academia, né, a gente forma uma família, entende? A gente forma uma família. Eu amo o lugar que eu treino, realmente eu amo o lugar que eu treino, o lugar que eu aprendi o que é o jiu-jitsu com o meu mestre, o Marreta, no meu projeto, né, que é o Filhos do Guajiru, que é lá no Guajiru. É um lugar que eu me sinto muito à vontade, que eu me sinto bem e que eu sinto que eu realmente sou acolhida, sabe? O quão bem é estar com as pessoas que querem o nosso bem Sim, também, sim, que entende? torce pela Que gente, torce né? por Que dá aquele nós. incentivo. Então isso é bem Sim, legal, bem exatamente. interessante. E por falar em incentivo, quando você começou, no caso, foi bem legal, como você destacou aí, foi sua mãe que fez o convite, não foi? Para Isso. iniciar no jiu-jitsu e tal. Então, bem legal quando tem um apoio, primeiramente, do familiar e principalmente do pai ou da mãe. Eu Isso é sempre bem tive. interessante. Como é que pode dizer? É uma força extrema que a gente tem Uhum. ali. E, assim, fora essa parte de ter a família, mãe e pai, no incentivo, tem algum outro incentivo de pessoas próximas a ti para continuar no jiu-jitsu, dando aquela força, aquele impulso ali? Então, basicamente, eu também tenho o meu mestre. Meu mestre, ele sempre, sempre me ajuda muito, entende? Sempre tá lá para conversar comigo para qualquer coisa. Eu sempre tenho o apoio dele, ele sempre me incentiva muito no jiu-jitsu. Além das crianças, entende? Eu ajudo meu mestre para dar aula para os pequenos. E as crianças que estão lá aprendendo, elas também estão lá, elas sempre, nossa, Catar, quando chega uma para mim e fala: "Catarina, tu é o meu maior exemplo de lutadora que eu tenho". Sabe, eu me sinto tão bem quando me mandam mensagens no Instagram ou no TikTok, que eu também posto no TikTok, falando: eu já vi você lutando, você luta muito bem. Sério, gostei muito de ter visto sua luta. Eu me sinto realmente bem. Eu sinto como se o meu jiu-jitsu tivesse realmente tendo, vamos dizer que, mais reconhecimento. Uhum. Meus amigos, eles me conhecem como uma lutadora, entende? Eles sabem o quão importante o jiu-jitsu é pra mim. Assim, se torna um incentivo bastante, né, no meio da galera ali, dos Isso. teus amigos e tudo. Isso é bem legal porque, como você falou das crianças, né, o reconhecimento, porque tá surgindo uma geração nova aí e quando parte para o lado esportivo, você poder incentivar essa galera que está iniciando é bem legal, bem bacana, porque principalmente quando eles te vê assim e fala, né, como você falou, Kata, você para mim é o maior exemplo de atleta, né? Então isso é bem Uhum. legal, bem interessante, porque muitas pessoas acabam se apaixonando por aquilo que você está fazendo, pela Exato. forma do que você trata, pela forma que você faz, entendeu? Pelas suas conquistas, pelo exemplo de atleta que você é, pela disciplina, por tudo, entendeu? Então é um destaque que vale a pena, acaba se tornando uma relevância, né? No meio da sociedade. Então é bem interessante quando temos esse reconhecimento. E, assim, qual foi a tua maior frustração no meio desse lado competitivo? Alguma luta que tu teve que, como eu falei antes, havia se preparado e tudo, mas no momento não conseguiu? Sabe, como eu já toquei no assunto de que minhas primeiras competições eu perdi. Esse foi o momento que eu me senti mais frustrada, sabe? Eu realmente me senti muito. Será que eu luto bem? Será que eu realmente tenho a capacidade de ser uma lutadora, que é o que eu tanto quero ser? Dá dúvida, né? Exato, exatamente. Porque, tipo, quando eu coloquei na minha cabeça que agora, quando eu acabo perdendo uma competição e tudo mais, eu falo: olha, eu fui ruim, eu posso ter ido ruim, posso ter perdido por finalização, posso ter perdido por ponto, mas eu agora vou me superar mais ainda, vou treinar mais ainda e vou focar mais ainda para na próxima competição eu já estar bem melhor do que eu estava na anterior, entende? E
eu sempre tento manter a minha cabeça muito sã, entende? Por causa disso, porque se eu acabar que pensando muito e me abalando muito, o jiu-jitsu é um esporte que requer muito cabeça, entende? Que eu já me corroí tanto pensando nisso, entende? Será que eu sou uma lutadora boa? Será que eu realmente sou uma lutadora boa? Então, tipo, é isso. Eu sempre que eu acabo perdendo uma competição, eu tô disposta a treinar mais ainda para no futuro eu estar uma lutadora melhor do que eu fui ontem, É entende? a parte mental, né, que é importante também, isso aí para quem é atleta e tudo, porque, assim, quando a gente parte para esse lado esportivo, eu estava até, logo no início, tive uma conversa com um amigo e ele falou, cara, tu tá iniciando, tu não vai chegar, colocar isso na tua cabeça que tu já vai chegar e ganhar, entendeu? Tu Isso. tem que estar preparado, porque logo no começo tu vai cair bastante. É como se você estivesse aprendendo a andar e realmente faz sentido. Uma criança, quando está aprendendo a andar, ela cai Sim, várias vezes, está engateando, exatamente. levanta e cai, entendeu? E assim é iniciando no esporte. Você não pode chegar e, eu vou ganhar, eu vou arrasar, entendeu? Não, não é assim. É por etapa, é uma escada. E, por incrível que pareça, eu me decepcionei comigo mesmo, porque eu acabei esquecendo essa parte. E quando eu entrei logo na minha primeira competição, eu recebi uma orientação e eu acabei deixando passar aquilo ali. E então eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei, caramba, velho, eu não vou servir para nada mesmo, entendeu? Eu É, fiquei com isso aí na a gente cabeça. fica com isso Eu na não vou cabeça servir para mesmo. nada. E foi logo também no início de que, voltando um pouco aqui, falar assim, que eu me tornei atleta por conta da amputação, do acidente, da deficiência. Então, como isso aconteceu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, caramba, velho, não vou servir de nada mesmo, entendeu? Sim, E aí nossa. eu peguei e fiquei pensando, aí a galera mandava mensagem pra mim, cara, não fica assim não, vai dar certo e tal, tá, é treinar, vamos voltar a treinar e tudo. Aí eu peguei, caramba, eu vou dar espaço para isso, eu vou focar, mentalizar Isso. isso aí. E aí eu conheci outras pessoas e elas me ajudaram a trabalhar essa mente, que a mentalidade de atleta é totalmente diferente da mentalidade de qualquer outra pessoa. Por que que eu digo isso? Porque nós, assim, partimos para o lado competitivo, mas estamos cientes a perder e a ganhar. Sim, Então, você tem que saber lidar com a perda e saber lidar com o ganho, com a glória, não é isso? exato, E é aquilo, exatamente. você não pode, ganhou, não pode subir, deixar o ego subir. Você perdeu, você também não pode deixar se abater. Então, tem que manter o É, equilíbrio naquilo ali. É assim que exatamente. funciona. E isso é bem interessante, bem importante, porque cada disputa, cada competição você vai aprendendo. Como você falou, quando você não ganha uma, você vai, analisa onde que errou, qual ponto está errado ali, o que foi que aconteceu para não ganhar e vai lá e melhora. Então isso é bem interessante, bem importante, porque aí você coloca na cabeça que quer melhorar, quer subir de patamar, entendeu? E isso é o que nos move, né, pelo esporte, nos faz se apaixonar cada vez mais, porque cada medalha tem uma história, é uma Sim, conquista, uma luta grande que só a gente sabe. Por exatamente. mais que a galera olhe assim e desmereça, que sempre tem uns, né? Sempre Sempre, tem uns que sempre. chega e fala. Já aconteceu contigo isso aí? Tipo, já aconteceu de muita gente falar, nossa, agora que tu só tá ganhando, tu esquece, né? De quando tu perdia. Eu já ouvi muita gente falando isso. Muita gente falando que eu me acho por ganhar muitas Uhum. competições. Mas ninguém consegue ver o passado, né? Isso. Ninguém vê o passado que foi o passado que a gente se esforçou, foi o que a gente perdeu e aprendeu com nossos erros para no futuro, para no agora Tá a ali, gente, né? a gente tá no nosso auge, E que na entende? verdade é uma coisa que não acaba, não para, na verdade, né? Não para. Porque você está sempre subindo, degrau por degrau, quer sempre melhorar. Exatamente. E como você está sempre ali treinando dia após dia, a galera não vê muito isso aí, entendeu? Mas Isso. quando você está lá no pódio, conquistou a medalha e tudo, você vê o tanto de gente que chega e observa aquilo ali, entendeu? É E exatamente aí isso. tem aquilo, tem os comentários negativos e tem os positivos. Acontece muito isso aí contigo, e Acontece. cada conquista que tu tem, sempre tem alguém, né, que chega para desmerecer isso aí. Exato, Então, exatamente. isso é muito foda. Mas é assim, a gente não pode parar por isso, né? A gente tem que Não. manter ali na constância. E agora vamos falar um pouco aqui da tua parte de treino. Como que funciona isso aí? Assim,
quantas vezes na semana ou no dia que tu treina no jiu-jitsu, na academia? Fala aí um pouco da tua preparação. Então, eu tenho uma rotina meio corrida, sabe? Porque eu estudo integral, eu estudo no Mundaú e assim que eu chego da escola, eu vou pra academia, aí depois que eu saio da academia, assim que eu saio da academia, eu vou direto pro jiu-jitsu. Aí isso é de segunda a quinta, que sexta-feira a gente sai 10h30 da escola. Aí eu tenho um tempinho pra descansar, aí eu vou pra academia, tipo, vou pra academia mais cedo, aí dá tempo. Aí dá tempo de eu simplesmente ir pro jiu-jitsu de boa. Só que sábado de vez em quando eu puxo o treino dos pequenos, mas sábado e domingo eu não treino. E eu também tenho a igreja, sabe? Domingo eu vou pra igreja e terça-feira eu também tenho o meu crisma, que acaba que deixando mais corrido o dia, terça-feira, que eu tenho que ir pra academia mais cedo, ter o treino bem mais rápido do que o normal. Aí eu vou pro crisma, assim que eu saio do crisma, eu vou direto pro jiu-jitsu, ainda vou atrasada. Mas sempre tentando manter essa rotina, sabe? Mesmo que tem dias que eu fique cansada, que eu fique doente, quando eu me sinto, quando eu tô no foco, aí eu vou, entende? Já teve alguma situação de que você passou, ou que aconteceu, de que você poderia, exemplo, utilizar o jiu-jitsu, porque às vezes em momentos de raiva É. você tá ali e precisa controlar aquilo, aí você pensa, caramba, eu sei isso e aquilo, eu poderia usar isso ao meu favor, Sim. entendeu? Já aconteceu alguma situação de um confronto mesmo fora dos tatame ali, alguma coisa parecida? Então, meu mestre, né, meu mestre Marreta, ele sempre ensinou para todas as crianças respeito, a disciplina. A gente trabalha com o Bushido, entende? Que são várias, como é que eu posso dizer? São várias éticas, como eu falei, respeito, disciplina e várias outras. Que ele trabalha mais com as crianças, porque os grandes ele já trabalhou muito, agora as crianças ele vai trabalhar mais ainda, porque nós que lutamos tanto o jiu-jitsu, karatê, muay thai, qualquer arte marcial, se a gente for graduado nessa arte marcial, a gente é considerado arma branca. Entende? Então a gente tem que ter esse autocontrole, a gente tem que aprender a se controlar. E, tipo, o meu mestre, como eu falei, ele trabalha muito. E ele fala, se acontecer alguma coisa na escola, primeiro vocês falam com o professor, depois com o diretor, depois com a mãe. Se não resolver, se forem pra cima de vocês, vocês vão ter que se defender. Utiliza como defesa, né? Exatamente, vocês vão ter que se defender. Mas só que a gente não pode simplesmente, vou brigar, aí eu vou lá brigar. Não, entende? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo muito, que sempre falam, bora brigar, Catarina? Sempre tem, vamos no jiu-jitsu aqui agora? Aí eu falo, meu irmão, se for pra tu esperar pra eu brigar, espera sentado que eu sou a primeira a correr de uma briga. Tipo, como eu falei, o meu mestre trabalha muito a nossa cabeça. E tem que ser trabalhada, entende? Porque, como eu falei, a gente é considerado arma branca. A gente realmente é uma arma, entende? Então, sempre teve essas brincadeirinhas, sempre teve essas provocações. Mas, como eu falei, eu prefiro evitar, entende? Saber lidar com a situação, né? Ter Exatamente. aquele controle, autocontrole sobre a situação além também é Porque sempre interessante. tem uns engraçadinhos. Sempre tem. Não dá para escapar, né? Sempre Não. aparece um. E assim, questão de, exemplo, amanhã você tem competição. Sim. Como que funciona aí a questão de alimentação, descanso, sono e preparo, na verdade, o preparo, né, antes de acontecer, como que funciona aí? Fala aí pra gente. Então, o meu mestre, um dia antes da competição, ele fala, sem treino, descanso para não se machucar. E o meu mestre, quando é uma semana antes da competição, ele deixa mais calmo os treinos para ter menos perigo de se machucar. A alimentação é muito assim, porque, como eu falo, a minha maior inimiga na competição é a balança, entende? Porque se a gente ultrapassar do peso, perdeu. Entende? A gente já perdeu nossa luta, nem medalha a gente tem chance de ganhar. E
a gente tem que ter esse controle com a alimentação, tem que ter esse controle com o treino e também tem que ter o controle mental, entende? Cada um, ele usa, cada pessoa tem a sua forma de se acalmar, entende? Eu prefiro ir lá pra praia, colocar um fone, escutar uma música, respirar. Minha primeira competição desse ano, eu tava muito nervosa mesmo. Aí eu fui pra praia um dia antes, aí eu coloquei meu fone, passei meia hora, uma hora, ouvindo música de boa na praia, dei um mergulho. No dia seguinte eu tava bem mais calma, entende? E no dia da competição, cada um tem a sua forma de ficar menos nervoso. Como eu falei, eu gosto muito de escutar música, de focar, de respirar, pra na hora da luta aí vai rolando, No entende? caso, esse é o teu ritual antes de entrar Exatamente. no tatame, porque cada um tem um ritual, na verdade, né? Cada um fica concentrado ali no tempo e tal. E eu me sinto muito bem quando eu levo meu terço. Eu tenho um terço que eu ganhei da minha avó. E ele é abençoado, né, pelo padre. E sempre antes de eu entrar no tatame, eu piso com o pé direito, aí eu faço o sinal da cruz, deixo o tercinho e vou lutar, entende? Sempre que eu faço isso, sempre que eu rezo um Pai Nosso, que falo com Deus, antes de eu entrar no tatame, eu me sinto bem mais leve, sabe? Eu sempre falo, Senhor, eu jogo essa luta pro Senhor. Tanto eu perdendo, tanto eu ganhando, eu agradeço por estar aqui. Aí eu entro muito mais confiante, sabe? Eu me sinto muito protegida. Porque o jiu-jitsu é perigoso. Já aconteceu tanta coisa de eu machucar meu ombro numa luta, de eu machucar meu pé numa luta. Uma competição, eu machuquei meu pé uma semana antes de eu ir para outra competição. Aí eu tive todo um tratamento para eu conseguir melhorar esse pé pelo menos um pouquinho para eu conseguir lutar, que foi a luta aqui no Trairi, foi o LDP. E quando acontece essa questão de se machucar, de lesão e tudo, qual o período de tempo que, como você falou, você teve uma, mas teve que se recuperar bem rápido, talvez participar até da competição, não estava 100%, Sim. né, que não dá tempo. Isso. Então, exemplo, você se machucou numa luta, e aí qual o período de tempo realmente que leva para se recuperar daquela lesão ali? Então, isso depende muito da lesão. Por exemplo, essa lesão no pé que eu tive, que eu falei, nunca me recuperei. Eu tenho um problema no pé. Sempre ele estrala o calcanhar, que é um problema no calcanhar. Sempre ele estrala. Tem vezes que qualquer coisinha, aí ele dói. Teve um treino que eu acabei levando uma queda, aí eu deixei meu pé e meu corpo foi. Deu um estralo tão grande, eu passei umas 3 semanas com o pé inchado e dolorido. E isso varia da forma que você cuidou, da lesão, entende? Porque se você tratar melhor a sua lesão, tem menos risco de futuramente ela aparecer de novo, entende? Por exemplo, essa lesão, eu tive o acompanhamento com o fisioterapeuta e ele falou, olha, tu não vai estar 100%, eu vou fazer... Ele fez uma coisa no meu pé que eu senti menos. Que ele pressionou o meu pé, eu senti bem menos. Eu consegui lutar bem, sabe? Mas foi meio que uma manipulaçãozinha. Sim, só sim. que ajudou muito. Só que acabou que esse tratamento ajudou muito e depois eu tive que continuar com o tratamento porque piorou mais ainda o meu pé, Não entende? deu tempo. Exatamente. Uma semana pra uma lesão se melhorar, não tinha como. Não dá pra recuperar. E eu também não queria desistir da luta, né? Isso. Assim, mas já aconteceu de você, no meio da luta, como você tem o tornozelo, não é isso? Machucado. De acontecer de se machucar e, querendo ou não, atrapalhar de uma certa forma o momento da luta ali. Atrapalha muito. Quando eu machuquei meu tornozelo, né? Foi na minha primeira luta. E eu tinha mais 5 lutas pra lutar. Eu lutei as 5 lutas, lutei com força. Tudo no mesmo dia ali. Tudo no mesmo dia. Eu lutei e eu realmente, foi uma superação, sabe? E eu ainda ganhei. Eu ganhei minha categoria e também ganhei no Nogi, que é o jiu-jitsu sem kimono. E tudo isso com o pé machucado, porque foi na primeira luta que eu machuquei o pé, entende? E é isso que mostra o momento que a gente realmente quer se superar, entende? Não, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu tô aqui pra ganhar e eu vou tentar ganhar. Na verdade, a gente
sempre superando a si mesma, né? Exatamente. Então, aquele momento de braveza ali, você vai e consegue uma força que você acaba encontrando uma coisa que achava que nem tinha, né? Uma Isso. força ali que consegue superar aquilo. Então, bem legal, bem bacana isso aí. Mas eu me sinto muito sortuda que até hoje eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. E olha que no jiu-jitsu é muito fácil quebrar. Quebrar o braço, quebrar o pé, quebrar a perna, o joelho. Eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema no braço, que ele sempre estrala. Mas, tipo, quebrar, graças a Deus, até hoje eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, sabe? No caso aí são mais lesões leves, né? Esse aí Isso. do cotovelo, do joelho ali. Exatamente. É uma coisa que você... Eu posso tratar para não piorar, entende? Isso. E eu posso fazer com que melhore. Só que quebrar um braço, quebrar um pé, nossa, deve ser tão dolorido. O meu mestre, ele tem os dedos do pé todo quebrado. Eu fico olhando para aquele pé, oh, meu Deus, que pé é esse? Sério. E assim, fora o jiu-jitsu, tem alguma outra prática esportiva que você faz no teu tempo livre, como distração, como um momento, alguma coisa? Eu tenho alguns esportes que eu gosto de fazer. Só que eu não sou uma das melhores em alguns, né? Mas, tipo, eu gosto de futevôlei, futebol, eu surfo, eu velejo, entende? Eu gosto de praticar esporte, a musculação, entende? Eu sempre que me chamam pra fazer um esporte, eu tô lá. Na escola, eu jogo muito ping-pong, eu jogo vôlei, entende? Sempre tô ali, na ativa, Sim, mas sim. não significa que eu sou uma das melhores. É aquilo, né? Um momento de distração, as horas Exatamente. livres ali, mas o teu destaque mesmo é no jiu-jitsu, não é isso? A minha mãe tira tanta onda minha quando eu tô jogando futebol. Ela fica dizendo: minha irmã, tu não vai matar a menina, não. Não vai jiu-jitsu, não. Não é tatame, não. É futebol. Eu acho que eu fui no Instagram que eu vi um vídeo teu mesmo jogando futebol. Aí ela tava até comentando, né? Tua mãe tava até comentando. Eu ri demais. Ah, ela tira muita onda minha. Tira muita. E assim, quando você parte para as competições, voltando a falar de uma competição, e agora é algo bem sério, bem importante, sobre o incentivo. Quando eu falo incentivo, eu falo de patrocinadores, né? Porque atletas precisam disso. Porque não dá para você se manter no esporte assim, com como é que eu posso dizer? Você mesmo se mantendo no esporte por conta própria. Não, Sim. não dá, porque você até consegue começar, mas para terminar ou continuar, às vezes não dá certo, porque requer um valor muito grande e é muito gasto, entendeu? E aí, sobre isso, você tem algum incentivo, recebe algum patrocínio, alguma coisa quando vai para as Sim, competições? eu tenho os meus patrocínios. Eu tenho o patrocínio da academia, do meu mestre. Também tenho o meu patrocínio da minha alimentação com o Selmo. Também vou começar um patrocínio com o Christian para ele montar o meu treino, sabe, na academia. Tudo focado na musculação e pro jiu-jitsu. Só que é muito difícil a gente ir para a competição, entende? Que é um gasto muito grande. Realmente é muitos gastos, tanto a alimentação, tanto a viagem, que é daqui para Fortaleza. E olha que tem competições que são fora daqui Fora do estado, do país. Uhum. E, tipo, é tudo. É a alimentação, é a hospedagem, viagem, entende? tudo. É a viagem. No caso aqui, você tem patrocínio de preparação, na verdade, né? Preparação, Exatamente. e trabalha na tua preparação física, que no caso alimentação, personal, academia, entendeu? Isso é o patrocínio de preparação física, mas quando parte para o lado de gastos, viagens e tudo, você... Tudo quem banca é a minha mãe e é a pizzaria, né? Que é a Pizzaria Bons Amigos, que pra mim, a minha maior patrocinadora. É Que é oficial. a oficial, que é a minha mãe, sabe? Sempre minha mãe tá lá, aí me ajudando. Fala, Catarina, quer entrar em mais uma categoria? Aí a gente conversa, aí a gente vai lá, me inscreve na categoria que eu quero. Sempre que a minha mãe pode, ela tá lá pra me ajudar, pra ir comigo nas competições. Nunca fui pra uma competição sozinha. Certo, isso é bem interessante aqui para a Catarina, porque
ela é uma atleta, né, que na verdade já conquistou vários pódios e está aqui em atividade ainda, né, tem muito para conquistar e representa muito, principalmente aqui nosso município de Trairi, a localidade dela, que é Praia de Guajiru, e está sempre no meio de competições grandes, tanto nacional quanto fora, né, como você Isso. falou aí, quanto internacional. Então isso é bem importante quando você enxerga atletas dessa categoria que pode levar o nome do lugar, o nome da sua empresa, entendeu? E aqui eu já deixo, já faço esse momento aqui para alguém que se interessar, né, em ajudar a Catarina, em ser aquela pessoa que incentiva, porque na verdade a gente chama de incentivo, né? Porque acaba se Exatamente. tornando um incentivo ao esporte, entendeu? E é aquilo, não é um gasto, mas sim uma ajuda para um sonho de um atleta, porque é isso. Claro que não é basicamente só disso que a Catarina vive. Ela estuda, como ela falou, é uma adolescente que também segue o caminho da educação, estudando e tudo, mas ela trata o esporte como uma prioridade também na vida dela, Exatamente. que está aqui desde os 8 anos de idade, iniciou, né, isso? E está aqui batalhando, já conquistou vários pódios, vários títulos importantes na vida dela. E então eu deixo aqui aberto esse momento para você que realmente tiver interesse em ajudar essa atleta aqui, que o que eu posso dizer é que está começando e ela vai crescer ainda mais, entendeu? Porque é só o início de muita coisa grande Exatamente. aí para ela. E principalmente competições fora, né, internacionais, Sim. sul-americanas, isso aí é de baita importância, tanto para o lugar, nossa região, e também quanto para o nosso país nacional, entendeu? E isso é bem importante quando temos esse incentivo, na verdade, né? Que Isso. é uma realização de um sonho, não só dela, mas também de você que realmente tivesse interesse de ajudar ela, né? Porque olha aí, olha onde sua marca vai estar, onde seu nome vai estar, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter esse incentivo. E através da Catarina, muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas, até mesmo adultos, vendo a história dela, acaba pegando essa inspiração, entendeu? Porque você pode até achar assim, né? Eu estou fazendo isso aqui, tal, mas talvez 10, 15, 20 pessoas estão vendo. Não, o mundo todo está vendo, entendeu? A gente Sim. acha que poucas pessoas nos enxergam, mas na verdade muitas pessoas nos enxergam. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Porque onde eu chego, às vezes eu não conheço pessoas, mas as pessoas me conhecem, chegam e falam comigo. Então isso eu acho Sim. bastante interessante. Exato. Não pelo que eu sou, mas sim pela história que eu estou construindo, entendeu? Não é isso que acontece. É Aham. porque cada competição que você vai, você faz um tipo de amizade diferente, você conhece pessoas diferentes. Isso. E as pessoas acabam se interessando por ti, pelo teu perfil, te procurando, entendeu? E ver o quanto você pode mostrar ali ou crescer junto com a pessoa, entendeu? Então isso é bem interessante, bem importante que a gente tenha esse incentivo, tenha essa visão das pessoas, né? Porque nós atletas precisamos bastante desse incentivo, né? E às vezes, poucas pessoas se comovem com isso, porque acham que esporte não leva a nada. Algumas pessoas acham que esporte é só um hobby, né? Trata como um Uhum. hobby. Mas não é. Esporte é coisa séria, principalmente quando se torna algo profissionalismo, que existe a diferença de um atleta amador para o atleta profissional, a gente sabe disso. O amador é aquele atleta que apenas treina, pratica em atividade ali, aqui ou tá ali, mas não participa de competições importantes, competições nomeadas, e que não tem o seu nome escrito em categorias grandes, né? No caso, esse daí é o atleta profissional, onde tem um reconhecimento de grandes marcas, grandes coisas importantes, mas a gente acaba se tornando sozinho, porque nosso nome está lá, mas a gente precisa construir, precisa buscar apoio e incentivo. E eu deixo aqui esse momento para a Catarina falar um pouco mais assim dela, deixar o Instagram dela, o perfil para a galera te procurar, onde te encontrar e ver um pouco mais dos teus treinos, da tua vida, assim, mostrar um pouco para a galera as tuas atividades. Então faz aí teu nome, faz teu nome aí. Então, o meu arroba é arroba Catarina Sena BJJ. E eu também tenho no Instagram, também tenho o TikTok, que é
@CatarinaSena_BJJ. E é isso, gente. É como o Alisson falou. A gente que é atleta, a gente realmente precisa desse incentivo, a gente precisa desse apoio, entende? E a gente sempre está em busca de melhorar, sempre está em busca de aprimorar tudo que a gente já tem e que a gente quer ter mais, né? Por, por isso é importante demais na vida da gente a prática do esporte. E principalmente quem começa, às vezes a pessoa diz assim, eu vou começar por saúde, né? Isso. Sempre inicia por Uhum. isso, pela saúde. Mas aí você acaba pegando o gosto pelaquilo que faz e trata de uma forma tão importante que acaba sendo prioridade ali na tua vida, entendeu? Então é bem importante quando colocamos isso na mente, porque hoje a prática de esporte é uma coisa que está tirando muitas pessoas de problemas, vamos lá, problemas pessoais, como por exemplo ansiedade, depressão, tudo isso é Sim. tratado no esporte, entendeu? Exatamente. Então aqui Muitos vícios também. vícios também, entendeu? Aqui vai esse apelo importantíssimo para quem não pratica esporte ou para quem já pratica, continue, e quem não pratica ainda, comece, tá bom? Porque independente de qualquer coisa, que seja profissional ou não, que seja um hobby ou não, mas tenha sempre em atividade, porque isso é muito importante. Futuramente, seu corpo, sua mente vai agradecer bastante por você ter começado, e você vai aproveitar bastante a vida aqui nesse mundo, nessa terra, né? Porque sua vida parece que, quando você não pratica atividade física, parece que você perde um dia de cada dia que passa. Ao invés de acrescentar, vai diminuindo na sua vida. Mas quando você começa a praticar o esporte, vai aumentando, multiplicando seus dias de vida aqui nessa terra, entendeu? Você vai vivendo melhor e cada dia mais melhor. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. E aqui encerramos mais um episódio, né? E desde então eu deixo aqui para vocês procurar o perfil da Catarina Sena, como ela já deixou aqui o arroba dela. E é isso. Procura a gente no canal da Arte Comunica, no YouTube. Vai lá. Curta e compartilha bastante esse episódio, tá bom? E próximo aí a gente vai estar esperando mais um atleta aí. E desde já eu deixo aqui para vocês, deixar aqui para mim quem que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Aqui no programa aqui, beleza? Deixei com vocês. Então é isso, agradeço a vocês cada um. E vamos que vamos para mais.